faz besteira, quando uma pessoa ela perde o alvo, quando a pessoa ela desagrada a Deus e ela faz besteira, nós dizemos assim, ó, fulano caiu, fulano voltou para a vida errada, fulano traiu a esposa, caiu de onde? Não é caiu fisicamente, é caiu espiritualmente. Você olha para a pessoa, você não vê nada, parece que não aconteceu nada, mas espiritualmente o mal já viu que ela caiu do lugar celestial. Ela tinha uma visão e ela perde essa visão. Você que dirige na estrada, você sabe que o caminhoneiro tem uma visão melhor do que quem está dirigindo um carro pequeno. O caminhoneiro está ali, ó, vendo tudo do alto, vendo lá na frente. Geralmente quando você quer ultrapassar, ele dá um sinal porque ele está vendo longe, que tem condições de você passar. Quando você está nesse lugar celestial, a sua visão é diferente. Você tem uma visão que as pessoas que estão chegando novas na igreja não têm. Você sabe o quanto o pecado te prejudica. Você tem discernimento espiritual. Você tem entendimento que as pessoas não têm. Você tem temor. E isso nós não alcançamos da noite para o dia. Isso nós fomos conquistando, de acordo com a nossa entrega, com a nossa busca, com a nossa sede. Nós fomos nos entregando a Deus e Ele foi nos colocando nesse lugar celestial. Esse lugar está acima do diabo, e o diabo é louco para a gente cair desse lugar, nos tirar desse lugar, porque nesse lugar nós temos autoridade para vencer o mal. Nesse lugar celestial você tem condições de ajudar outras pessoas. Nesse lugar celestial a sua visão é diferente. Você enxerga um mundo diferente das pessoas que estão lá fora. Elas te criticam, pô, precisa estar tanto na igreja, precisa orar tanto, precisa gastar tanto tempo com as coisas. Deus precisa. Você valoriza o que Deus fez na sua vida. Você valoriza, porque você sabe de onde Deus te tirou e aonde Deus te colocou, e você não quer voltar para aquele lugar. Tem gente sofrendo vindo lá de baixo. Eu só não entendo como é que tem gente desse lugar celestial, né, caindo. Eu não entendo isso, honestamente. Não dá para entender. Muitas pessoas se acomodaram, esfriaram. Eu disse que quando minha esposa vai fazer comida e a panela está quente, ela coloca na mesa, ela fala, amor, não toque. Eu fico esperto. Eu não vou meter a mão ali. Está quente. O mal sabe quando você está quente, quando você está acomodado. Nós estamos combatendo o espírito da acomodação. Os acomodados de ontem estão desviados hoje. Os acomodados de hoje vão se desviar amanhã, no futuro, se não despertarem. É vigilância para não sair desse lugar celestial. Você vive aqui no mundo com a cabeça no céu. Você vive aqui no mundo querendo sair daqui salvo. Você vive aqui no mundo dizendo não para as propostas do diabo, porque você não quer perder o que Deus te deu. O diabo sabe quem está no lugar celestial. O diabo também já caiu, e ele luta para que todos caiam. Eu não sei se você está vigiando. Deveria estar vigiando. Você é luz nesse mundo. Você é sal nessa terra. Eu fico imaginando como é que vai ser o mundo depois que todos os cristãos verdadeiros subirem. Eu fico imaginando como é que vai ser. Porque se o cristão é luz e a luz for tirada, o mundo vai ficar totalmente entregue às trevas. E você sabe que tem muitos incrédulos que desejam isso. Eles desejam não ter mais um cristão na terra, para não falar dos erros deles, para não confrontar eles, para se entregarem às coisas erradas. Mas está perto disso acontecer. Você crê?
Eu creio que está perto disso acontecer. Não perca o que Deus te deu. Defenda a sua fé, guarde a sua fé. Faça o que José fez. Vá lá em Gênesis 39. Gênesis 39. Olha que interessante. Versículo 7. Posso ler? Primeiro livro da Bíblia. Você sabe que os irmãos de José venderam José. Pensaram em matar, mas um não deixou. Eles venderam José. José foi para o Egito. Aí diz assim, 39:7. E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do meu senhor pôs os olhos em José e disse, o que é que ela disse? Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Portanto, tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra quem? Contra Deus. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava ali, e ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu, e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua roupa em sua mão e fugira para fora, chamou aos homens de sua casa e falou-lhes dizendo, vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua roupa comigo e fugiu, e saiu para fora. E ela pôs a sua roupa perto de si até que o seu senhor voltou à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo, veio a mim um servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua roupa comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava dizendo, conforme a estas mesmas palavras, me fez o quê? Teu servo. O que é que aconteceu com ele? A sua ira se acendeu, e o senhor de José o tomou e entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. Leu 21 agora. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Olha para mim, por favor. Isso aqui é muito forte. A mulher de Potifar, que era o senhor de José, José chegou no Egito como escravo, ele comprou José, viu que Deus era com José, entregou toda a casa na mão de José, e no momento em que ele não estava em casa, que não tinha funcionários, ela começou a dar em cima dele. Daqui a pouco ela começou a dar em cima todo dia, e um dia ela atacou, ela deu bote. Ele preferiu perder o emprego, ele preferiu ser preso do que perder a comunhão dele com Deus. Perca emprego, mas você, diabo, não toma a minha comunhão com Deus. Perco dinheiro, perco posição para o homem, mas não perco minha posição espiritual. Deu para você entender?
O que eu perdi por causa da minha salvação, o que eu perder, Deus me recompensa, porque depois Deus colocou José como governador do Egito. Ele foi preso, mas Deus estava com ele. Quando a pessoa tem esse entendimento, eu posso perder emprego, eu posso perder amizade, eu posso perder dinheiro, eu posso perder o que for, mas eu não posso perder minha comunhão com Deus. Eu não posso perder minha sinceridade com Deus. Eu não posso perder minha salvação. Eu não posso colocar minha alma em risco. Eu não vou descer desse lugar. Eu posso descer financeiramente, eu posso descer profissionalmente, mas espiritualmente eu continuo aqui, vencendo o diabo. Deu para você entender? Ele poderia dar desculpas. Ah, estou solteiro. Ah, a culpa foi dela. Não, não dê desculpas. O que você tem que fazer para defender sua salvação, faça. O que você tem que deixar, deixe. Pague o preço que tiver que pagar, mas não perca a sua salvação. Olha como José, preste bem atenção. Olha como José, ele priorizou a vida dele com Deus. Que forte, que forte, que tentação. A tentação vinha que dia? Que dia vinha a tentação? Todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. O diabo usando uma mulher. Cuidado você que o diabo está usando a mulher para te derrubar, tá? Cuidado você que o diabo está usando o homem para te derrubar. Pense nas consequências. Você sabe quantas pessoas hoje estão arrependidas? Porque estão pagando um preço muito caro, porque tomaram atitude sem pensar nas consequências. E eu me refiro a pessoas que estão sofrendo aqui nesse mundo, porque fizeram besteira, estão colhendo os frutos das besteiras que fizeram. Se pudessem voltar atrás, voltavam, só que não dá. Já fizeram besteira sem pensar, e a consequência veio, porque sempre deu errado o pecado, sempre deu errado fazer besteira, agir sem pensar, sempre arrebentou o ser humano fazer besteira. O mal entrou na mulher de Potifar e queria, porque queria derrubar José, mas José não caiu. Perco qualquer coisa, mas minha comunhão não.